Você sabia que o Corinthians ainda não pagou os prêmios pelo título do Paulista desse ano e da Libertadores Feminina do ano passado? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre o São Paulo contra um tabu diante do Grêmio. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras e um boato que vem forte do Rio em relação à proposta por goleiro alviverde. Para completar, Flamengo de olho num ex-atacante do Corinthians, as últimas do mercado, rebelião entre clubes de futebol do Brasil contra federações e o nome proposto por Gilmar Mendes. Falo também sobre a chance de Carlo Ancelotti voltar ao Real Madrid e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Quero registrar que nesse sábado o Crystal Palace venceu seu primeiro título na história, 119 anos de espera. E o triunfo se deu na FA Cup contra o Manchester City. Vitória por 1-0, enorme pressão do time de Guardiola e um triunfo que foi bastante festejado pelo pequenino time de Londres, que é sempre o patinho feio na cidade. Por falar no Manchester City, o rival do Crystal Palace na decisão, a segunda vez na carreira do Guardiola como técnico sem qualquer conquista. Isso só havia acontecido em 2017, também sob o comando do Manchester City. Por falar em conquista, quero registrar que o Sporting se sagrou campeão português nesse sábado, vitória por 2-0 contra o Vitória de Guimarães. Ele e o Benfica haviam ido para a última rodada do Campeonato Nacional empatados, só que o Sporting tinha a vantagem do confronto direto. Então, o Benfica dependia de um tropeço do Sporting e de sua vitória. O Benfica acabou nem vencendo, ficou no empate em 1-1 com o Braga, então o Sporting é campeão português e o Benfica ficou como vice-campeão. Já Mano Menezes, nota triste do sábado, o técnico gaúcho foi liberado da partida contra o São Paulo, que começa logo mais às 9 da noite. Tudo por conta de uma tragédia familiar, um acidente de carro em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, acabou por matar os dois filhos do genro do Mano. Só para você entender, o Mano Menezes tem uma filha só, essa filha do Mano se casou com um cara. E esse cara já tinha dois filhos de um primeiro casamento, e esses dois filhos acabaram estando no acidente trágico de carro que ocorreu nesse sábado. Muita força para a família de Mano Menezes e companhia. Bora falar agora sobre o Vasco. E o agora ex-volante Cruz Maltino, o Souza, saiu atirando. Através das suas redes sociais, ele explicou que não conseguiu jogar como imaginava por falta de sequência, falta de confiança e também por conta da falta de bons companheiros e de um espírito vencedor no Cruz Maltino. Rescisão de contrato entre Vasco e Souza foi assinada nos últimos dias, ele tinha vínculo até dezembro, e a verdade é que o Souza só foi contratado pelo Vasco como contrapeso, a pedido do Felipe Coutinho. Enquanto Vasco e Coutinho acertavam o seu acordo, o Coutinho exigiu que o Alex Teixeira e o Souza voltassem a São Januário. Mas a parte mais importante de todas as postagens feitas pelo Souza foi uma crítica pesada a Edmundo, com quem o Souza tem problemas desde a época em que o Edmundo ainda era atleta. O Souza disse o seguinte, abre aspas, a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso que ele foi do ser humano terrível que o Edmundo é. Ele é um covarde e cravo mais uma vez, porque eu estava no dia a dia. O rebaixamento de 2008 do Vasco foi culpa do Edmundo. Palavras fortes do Souza, que cogita inclusive a aposentadoria depois da rescisão do contrato com o Cruz Maltino. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti e a informação que vem do jornal Marca da Espanha, dando conta de que o técnico italiano pode voltar ao Real Madrid. Aí você, torcedor da seleção brasileira, deve ter ficado preocupado, mas calma. O que diz o jornal espanhol é de que há uma ideia entre o Ancelotti e o Real Madrid de que depois da Copa do Mundo, ou seja, depois de servir a seleção brasileira, ele possa retornar ao Santiago Bernabéu numa nova função e não mais como treinador. Isso ainda vai ser amadurecido, vai depender do desempenho dele e da seleção brasileira. Já contei para vocês que o contrato com a CBF se encerra depois do Mundial do ano que vem, mas se o Brasil for pelo menos até a semifinal, o contrato é estendido até dezembro, ou melhor, é até a Copa do Mundo de 2030. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. De qualquer forma, é legal para você saber que o Real Madrid e o Ancelotti continuam numa relação bastante bacana. Já havia dito, inclusive, sobre
o fato de o Ancelotti ter aberto mão da multa rescisória para deixar o clube. Bora falar agora sobre a rebelião de clubes brasileiros. 32 dos 40 que integram as séries A e B do Brasileiro soltaram um manifesto nesse sábado apoiando a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos e, mais do que isso, criticando o sistema da CBF e das federações. Separei alguns trechos desse manifesto que diz, abre aspas, estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora do campo. Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito e falta o principal, o protagonismo dos clubes. Os times, esses 32 que assinam a nota, asseguram ou reclamam que a decisão judicial tomada na última quinta-feira pelo TJ afastando Edinaldo e que em menos de 24 horas já havia se convocado uma nova eleição para presidente. E o candidato escolhido por 23 das 27 federações nem teve consentimento, aval ou questionamento pelos clubes. Eu me refiro a Samir Chaoud, que é presidente, ele foi eleito presidente da Federação de Rondônia e nem sequer tomou posse ainda. Só para completar o caos total, importante registrar que os clubes querem a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, mas é difícil que o Reinaldo consiga ser candidato. Isso porque há necessidade do apoio de pelo menos 8 federações. Só para contar ou para completar, falei de 32 dos 40 times, né? Os 8 clubes que não assinaram esse manifesto. O Botafogo, o Grêmio, o Atlético, Volta Redonda, Remo, Paysandu, Vasco e Palmeiras. O Samir Chaoud anunciou sua pré-candidatura nesse sábado, no domingo, primeiro dia para registro dessa candidatura, e ela será feita, já temos um candidato à presidência da CBF. Contei para vocês na manhã desse sábado, né? 41 anos de idade, nunca trabalhou na federação do seu estado. Quem está à frente da federação há 40 anos é o pai dele. Enfim, um verdadeiro caos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo de olho em um ex-corintiano. Formação desse sábado que agitou torcedores rubro-negros dá conta de que o Flamengo cogita a contratação de Wesley. Você lembra dele, né? Jogador revelado na base do Corinthians e negociado na temporada passada com o Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo time do Cristiano Ronaldo. A especulação sobre o Wesley no Flamengo não é nova, mas nesse sábado, o jornalista Alexandre Matos assegura que já existem tratativas. O Flamengo não confirma essa história. Estou tentando buscar algum outro lado para tornar essa história mais quente o possível. Só para completar, o Wesley está fora dos planos do Al Nassr. Ele só tem jogado nessa reta final de temporada por conta da lesão do Cristiano Ronaldo. Mas, diante do limite de estrangeiros, é possível até que o Wesley jogue bem pouco enquanto todos estiverem à disposição. Temporada que está terminando lá na Arábia, de 29 partidas, apenas um gol marcado e 2 assistências. Também, de acordo com Alexandre Matos, o jornalista que contou essa notícia, o Wesley agrada porque tem características diferentes da de Michael, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. Segundo ele, o Wesley é mais incisivo e driblador do que todos os outros concorrentes. Para mim, o Wesley está abaixo de todos os citados. Só para completar um registro importante sobre o Fla, rubro-negro tem a melhor defesa e o melhor ataque do futebol brasileiro em 2025, incluindo os 20 times da Série A. São 56 gols marcados e 15 sofridos. Palmeiras, que é o segundo colocado, tem 46 gols marcados, 10 a menos, e 18 sofridos, 3 a mais. Só que hoje o líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras e o Fla não consegue ser nem líder do seu grupo na Libertadores da América. Preciso repercutir agora uma informação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o Fluminense insiste na contratação de Marcelo Lomba. Confesso para vocês que há emergência e pressa no Palmeiras na busca por um goleiro. O Verdão já tentou o Léo Jardim, mas percebeu que ele dificilmente sairá do Vasco e se sair vai ser para jogar no exterior. Até por isso, o Palmeiras já fez uma primeira proposta ao Grêmio por Gabriel Grando e negocia uma contraproposta depois de um pedido um pouco maior do tricolor gaúcho. Em paralelo a isso, e aí que vem a notícia do Rio de Janeiro, Marcelo Lomba interessa ao Fluminense. Lomba, de 38 anos de idade, completa 39 e é reserva imediato do Everton no Palmeiras. O Lomba é dos tipos de goleiro da confiança da comissão técnica. Mesmo jogando pouco, sabe-se que quando ele entra em campo ele consegue dar conta do recado. Mas o fato de morar no Rio de Janeiro, onde ele passou a maior parte da condição da carreira dele como atleta, e com um salário maior, faz com que o Lomba goste da ideia.
a concorrência também muda, né? Porque o Fábio, que é o titular no Fluminense hoje, tem contrato somente até dezembro, embora exista uma possibilidade de prorrogação, mas o Fábio já tem 44 anos de idade contra 37 do Everton, que é o goleiro titular absoluto do Palmeiras. Só para completar, Verdão, que ocupa lugar de destaque no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América em meio à discussão para a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. A ideia do Abel é decidir apenas depois do Super Mundial de Clubes. Hora de falar sobre o São Paulo, que encara na noite desse sábado um tabu. A partir das 21 horas, no Morumbi, contra o Grêmio, São Paulo vai tentar a primeira vitória em uma partida sob a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Até aqui são 4 partidas todas pelo Brasileiro, com 1 empate e 3 derrotas. Separei os números e queria contar para vocês. O único jogo em que o São Paulo não perdeu foi no Campeonato Brasileiro desse ano. Empate em 1-1 com o Cruzeiro, empate com sabor de derrota. As outras 3 partidas, essas com derrotas oficiais, diante de Goiás, América Mineiro e Atlético Mineiro, todos os jogos no Campeonato Brasileiro de 2023. São Paulo que no Brasileirão desse ano tem empatado demais. Até por isso hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e precisa dos 3 pontos para se afastar do Z4 e garantir um pouco mais de tranquilidade para o seu torcedor e também para Luiz Ubeldia, o técnico argentino. Bora fechar o vídeo com informação importante sobre o Corinthians, quase 2 meses depois da conquista do título paulista, e o Corinthians ainda não quitou o prêmio prometido aos atletas pela taça. É muito comum no futebol brasileiro que qualquer título seja ou signifique uma premiação. No caso específico do Corinthians, os titulares com mais partidas teriam direito a mais ou menos um prêmio de R$400 mil. Pois bem, diante da escassez de receitas e de uma dificuldade muito grande com o fluxo de caixa, o Corinthians até aqui não conseguiu fazer a quitação desse prêmio. Vale a lembrança de que o Paulistão assegurou ao Corinthians R$49 milhões. Foram 44 milhões de cota pagas pela federação e mais 5 milhões pelo título, embora o título paulista tenha assegurado somente para o Memphis Depay direito a R$4 milhões e 700 mil livres de impostos. Essa cláusula consta no contrato entre Corinthians e Memphis. Qualquer título ele assegura 4 milhões e 700 mil livres de impostos. Tem mais uma informação importante sobre o Corinthians que mostra a instabilidade financeira do clube. As meninas campeãs da Libertadores da América do ano passado, em outubro de 2024, também têm prêmios atrasados. Ficou combinado uma premiação de R$175 mil para cada uma das jogadoras em 6 parcelas. Só que as parcelas de abril e maio estão em aberto. Informação trazida pelo site Meu Timão. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!